Olá, me chamo Raiane Nicole Wendet, sou acadêmica da sexta fase do curso de Pedagogia do campus de Xanxerê. Esse artigo foi realizado juntamente com a orientadora Ana Paula de Oliveira Scherer, intitulado As Representações através do Desenho na Educação Infantil. Esse projeto buscou analisar de que forma o professor interpreta as expressividades nas representações artísticas por meio do desenho. A utilização do desenho permite às crianças um meio de comunicação, um modo de se expressar, de manifestar os seus sentimentos, pensamentos, envolve os aspectos cognitivos e emotivos, nos traços que vão dando forma conforme a realidade da criança. As manifestações artísticas por meio do desenho começam nos primeiros anos de vida para as crianças que ainda não apresentam a linguagem oral. Os desenhos, para boa parte das pessoas, são vistos de diferentes maneiras. Rabiscos incompreensíveis, figuras humanas, sendo uma imitação do real. Quando a criança desenha, ela cria pontes entre o real e o imaginário dela. E nos primeiros anos de vida, ela rabisca por prazer. Conforme seu desenvolvimento cognitivo evolui, ela passa a representar o seu cotidiano, seus gostos, suas preferências, pessoas e, consequentemente, atribui significados. O desenho é uma das mais importantes formas de expressão que a criança utiliza, buscando o controle do seu corpo, exercitando diversas habilidades, como a coordenação motora fina, a capacidade de atenção e concentração. É na educação infantil que a criança explora, imagina, faz novas descobertas e, quando ela desenha, cria e expressa suas concepções do mundo na qual está inserida. Acerca do desenho livre, é possível analisar alguns aspectos. O professor pode estar propondo atividades e explorar formas, buscando compreender o significado do desenho. As crianças, elas expõem os seus sentimentos, os seus conhecimentos, as suas necessidades, entre outras manifestações. O desenho infantil, ele permite à criança expressar as suas emoções. Então, essa atividade se torna um meio de análise para determinar alguns aspectos, como a atitude, a personalidade da criança e outros problemas que podem estar acontecendo no âmbito familiar. Por exemplo, a dimensão do desenho grande, pequeno, a posição do lado esquerdo, lado direito, superior ou inferior. Em termos de proporção, o tamanho reflete a importância dos personagens e as relações entre eles. Geralmente, as crianças desenham no centro da folha, e quando fazem somente na parte inferior, refletem o realismo e a estabilidade. Mas, no caso de usar somente a parte superior, indica a tendência de egocentrismo. Quando as crianças desenham figuras mais escuras, um personagem que está muito longe dela, ou uma casa muito pequena, uma casa que não tem janelas, ou a criança lá dentro da casa com a janela fechada, pode significar que ela não sai para a rua, ou que ela só fica dentro de casa e não tem momentos de lazer fora daquele ambiente. Observar qual o repertório que está sendo desenhado. As crianças desenham aquilo que elas veem, aquilo que elas ouvem. Então, os desenhos podem estar relacionados a desenhos animados, a filmes, histórias e ao dia a dia dela. Então, essa pesquisa ela foi apresentada e tratou de identificar e analisar se a professora faz a escuta dos significados e se esses são de cunho livre
e direcionado. Porque o desenho livre, tu consegue ter um olhar mais atento, fazer uma pesquisa sobre a família dessa criança com o desenho livre você consegue. Quando a gente tem um desenho mais direcionado, por exemplo, os desenhos que vêm na apostila, fica um pouco difícil você perceber alguns aspectos, porque determina já um desenho, a criança já precisa fazer um desenho pré-determinado, né? Então, a coleta de dados ela foi realizada por meio de um questionário com 12 perguntas. O questionário apresentou-se individualmente a 2 professoras que atuam na educação infantil em turmas de pré-1, numa escola de educação básica aqui de Xanxerê. Com o universo infantil foi impossível analisar os desenhos através das cores, dos traços, apontando a importância de se expressar. Então, as cores também possuem significados, o tamanho do personagem, se aquela pessoa tem uma cabeça muito grande, ou até mesmo para identificar abusos, né? Quando a criança desenha as genitálias de uma pessoa, pode ser, né, um abuso. O papel do educador na escuta dos significados destes desenhos é muito importante, porque um simples rabisco ele pode ter vários significados. Ele pode representar as pessoas, o sol, né? Pode ter braços. E por mais que a criança apenas rabisque, para ela tem um significado. Ela vai dizer o que cada rabisco representa, o que cada rabisco significa. Com o tempo, elas amadurecem e passam a rabiscar figuras mais realistas. Então, a observação dos detalhes, a escolha por cores, as figuras revelam muito sobre os sentimentos, os medos, as inseguranças e principalmente sobre o ambiente familiar dessa criança. O educador ele carece ter um olhar sensível e investigador para a interpretação dos desenhos. Então, nesse sentido, o desenho livre ele é um grande potencializador, né? Planejar atividades além das direcionadas pelo livro. A singularidade e diferença entre os desenhos das crianças da mesma idade também é bem perceptível. Por mais que você peça que a criança desenhe a mesma coisa, o mesmo boneco, cada um vai desenhar da sua maneira, do seu jeito, com a sua característica. Então, ao solicitar o desenho livre, aparecem inúmeras representatividades do contexto que estão inseridas. Além disso, irá estimular a criatividade, o desenvolvimento da psicomotricidade e da expressividade. A análise do desenho permite mergulhar em concepções da criança. Ocorre uma comunicação entre o mundo exterior e com as pessoas. Também reflete uma cópia fiel de como a criança enxerga o ambiente. Com o universo do desenho infantil, buscamos interpretar seus desenhos através das cores, dos traços e da importância. Bom, vale reforçar a necessidade de aprofundar mais sobre os significados do desenho, carece de um olhar direcionado e ampliado com as representações no papel. Finalizo então a minha apresentação sobre as representações do desenho na educação infantil e muito obrigado a todos.